Eu sei que controlar o seu diabetes e lidar com o estresse e ansiedade podem ser a sua luta diária. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, o meu diabetes é emocional"? Ou até mesmo, você já disse isso? Me conta aqui nos comentários se você já passou por isso. No vídeo de hoje eu vou te explicar se o diabetes emocional realmente existe, o que o estresse ele causa, como ele afeta as pessoas que já têm o diabetes e o que você pode fazer a partir de hoje para lidar melhor, tanto com o seu diabetes, como também lidar com essas questões emocionais de estresse e ansiedade. Primeiro, você precisa saber que existem 3 tipos de diabetes: o diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. O diabetes tipo 1, geralmente ele é diagnosticado durante a infância ou na adolescência, e ele está relacionado com uma baixa produção ou até nenhuma produção de insulina. Então essas pessoas, elas precisam de insulina diariamente. O diabetes tipo 2, ele é o tipo de diabetes mais comum aqui no Brasil. E ele ocorre devido a uma dificuldade que o nosso organismo tem de absorver a nossa insulina, o que a gente chama de resistência à insulina. E esse tipo está relacionado com hábitos alimentares e estilo de vida. Então, esse tipo de diabetes a gente pode adquirir com o passar do tempo, com o passar dos anos, na vida adulta, por exemplo. E o diabetes gestacional, ele é o tipo comum aí durante a gestação, onde existem picos de glicemia, só que logo após o parto, esses níveis de açúcar no sangue já se normalizam. Agora me conte, qual é o seu tipo de diabetes? Tipo 1, tipo 2 ou gestacional? Mas e o tipo de diabetes emocional? Pois é, diabetes emocional não existe. Mas calma aí, isso não quer dizer que o fator emocional ele não vai interferir no controle do seu diabetes, e é isso que você vai entender a partir de agora. Se você tem diabetes, o fator emocional, o estresse e a ansiedade, eles vão dificultar o seu controle da glicose no sangue. Agora, se você não tem, o estresse e a ansiedade, eles não vão causar o diabetes. Então, vamos entender como que isso acontece aí na prática. Quando você está estressada, então tem muita cobrança no trabalho, você teve algum conflito, alguma discussão, ou com o seu marido, ou com a sua mãe, com o seu pai, com a sua sogra, ou o seu filho está doente, ou existem problemas financeiros acontecendo, todas essas situações deixam o nosso corpo no modo de alerta. O modo de alerta, ele faz com que 2 hormônios fiquem em maior concentração no nosso sangue, a adrenalina e o cortisol. E por consequência, aumenta a glicose, porque o nosso corpo ele precisa de mais energia para enfrentar essa situação de perigo, que é o modo de luta e fuga. Então, ou eu vou lutar com esse problema para resolver, ou eu vou fugir dele, vou evitar ele a todo custo. Por isso que quando você está nessa situação de muito estresse e você vai lá e mede a sua glicose, você vai perceber que vai estar alta, e isso mesmo você tendo uma alimentação adequada, porque esse fator é fisiológico, então vai liberar adrenalina e cortisol e por consequência vai aumentar a glicose no seu sangue. E isso é uma questão fisiológica, mas existe também a parte que é mais fundamental, que você precisa ver com mais atenção, está relacionado aos seus hábitos no momento que você está estressada, no momento que você está nervosa. Como que você está lidando com esse estresse e como você está lidando nos momentos que você está mais ansiosa. Então preste atenção para você identificar se você está fazendo isso no seu dia a dia. Então, primeiro ponto, pensa aí numa situação que você ficou muito nervosa, muito estressada, muito irritada. Geralmente, quando nós estamos nesse modo de alerta, nós precisamos nos sentir relaxada, é como se o nosso corpo quisesse de alguma maneira relaxar. E geralmente, pensa aí se você faz isso.
nós começamos a recorrer a alimentos mais gostosos, mais saborosos. Então, por exemplo, um brigadeiro, um sorvete. Por quê? Esses alimentos são ricos em açúcar e gordura. Então, quando nós ingerimos, automaticamente o nosso corpo ele começa a relaxar, a ter essa sensação de prazer. É momentânea, sim, mas é como se fosse um alívio para aquele estresse todo. Então, é uma maneira errada de lidar com o estresse e ansiedade. Acaba, assim, dando uma falsa sensação que está tudo bem, só que piora e muito os seus níveis de glicose no sangue. Você costuma fazer isso no seu dia a dia? Um outro ponto muito comum é que na ansiedade nós queremos dar conta de tudo, né? Nós ficamos preocupados com o que nós vamos fazer, se vai acontecer algum problema. Então, essa agitação toda, essa preocupação excessiva gera em nós uma sensação de cansaço, parece que a gente não tem tanta energia assim. E geralmente as pessoas elas acabam não praticando atividade física, elas estão mais passivas, mais sedentárias, e isso é claro que já piora também os níveis de glicose no seu sangue. E aí, você faz aí algum exercício? Ou não, você está vivendo no sedentarismo. E uma coisa também, muito importante nesse querer dar conta de tudo e fazer, já acorda já querendo fazer tudo, resolver tudo e tem uma lista de tarefas infinita e aí chega no final do dia, parece que ainda não deu conta, quer correr mais ainda para fazer tudo que na sua cabeça teria que fazer nesse dia e aí acaba prejudicando a sua noite de sono. Ou você vai dormir muito tarde ou até mesmo se depara com a insônia quando você deita e inúmeros pensamentos vêm na sua cabeça que você precisa fazer e que você não conseguiu fazer, enfim, problemas. É só deitar que os problemas surgem. É isso que acontece aí com você? Pois é. O sono é um fator primordial no tratamento de transtornos de ansiedade, de estresse. Sem um sono de qualidade, a gente piora inúmeros quadros. E no diabetes, o que acontece? O seu corpo ele não sabe quando é dia, quando é noite. Então, essa bagunça faz com que o seu ciclo circadiano, que ele é responsável por saber se é dia e noite, e começar a produção de alguns hormônios, fica meio bagunçado. Principalmente relacionado ao hormônio do estresse. Então, piora a sua ansiedade e piora os níveis de glicose ao longo do dia também. Além disso, quando nós estamos falando em ansiedade, em estresse, nós estamos falando de uma inflamação crônica do seu organismo. A inflamação, ela já aumenta também os níveis de glicose, tanto com relação ao estresse e ansiedade, como também, pensa aí, ó, um período que você estava gripada, ou que você estava com infecção de garganta, infecção de urina. Nesses momentos também ocorre um pico de glicose, um pico aí de açúcar no seu sangue. E o uso de alguns medicamentos, como os antibióticos e os anti-inflamatórios, também podem aumentar a sua glicose e você vê, nossa, o que aconteceu para estar tão alto assim o açúcar no sangue. Então, todos esses pontos é importantíssimo quando você está ferindo, está medindo o seu diabetes. Então, você vai anotar quanto que deu, né, em jejum ou antes das principais refeições, mas se teve a ocorrência, você vivenciou, então, alteração de humor, então estava mais estressado, dormiu mal, está com algum tipo de infecção, isso também precisa ser anotado, porque às vezes é um falso indício que a sua glicemia está descontrolada. Ela está, sim, aumentada por outros fatores. Então comece a partir de agora, além de medir, colocar essas observações. E um ponto principalmente para nós mulheres é com relação ao ciclo menstrual. Então, nos períodos de pré-menstruação, também pode ter alterações de glicose e alterações de estresse, né? Muitas pessoas se sentem mais estressadas no período pré-menstrual. Então, tudo isso são informações que nós precisamos sempre estar anotando para não distorcer esse resultado do açúcar no seu sangue.
E às vezes tudo isso no seu dia a dia acaba sendo um ciclo vicioso, então você está mais estressada, se alimenta mal, não faz atividade física, dorme mal, então fica quase impossível você controlar a sua glicose e você conseguir lidar melhor com esse estresse todo. Por isso que é importante você, a partir de agora, adotar alguns hábitos, né? Pequenos hábitos ao longo do tempo já fazem uma enorme diferença. Então, se comprometa a partir de hoje, e eu sei que esses passos são simples, mas garantem grandes resultados no longo prazo. A primeira coisa que você precisa adotar a partir de hoje é uma rotina de sono. Então, já pega papel, caneta e anota o horário que você vai acordar e o horário que você vai dormir. Lembrando que a quantidade ideal de sono para um adulto é de no mínimo 7 horas. Então, veja aí o horário que você precisa acordar e já faça a subtração, já diminua 7 e vê o horário que você precisa deitar, está preparada aí para ter um sono de qualidade. Fazendo isso, você já vai garantir que o hormônio do cortisol ele tenha um pico logo pela manhã, só que aí ele já vai diminuindo ao longo do dia, fazendo com que a glicose também fique em níveis ideais ao longo do dia. Um outro ponto que você vai precisar se monitorar é quando você sentir fome. E aí, para evitar de estar recorrendo a esses alimentos que não vão te ajudar. Então, você toda vez que querer comer alguma coisa, você vai pensar: eu estou com fome ou eu estou querendo aliviar uma questão emocional, um estresse, uma ansiedade. Primeiro você vai pensar: ah, mas como que eu vou ter certeza se é uma fome física ou uma fome emocional? Então, primeira coisa, já faz tempo que você comeu? Ah, já faz tempo, eu estou próximo do almoço. Ah, então realmente eu estou com fome, vou comer arroz, feijão, uma proteína, salada. Então você está com fome, seu corpo precisa de energia. Agora vamos pensar que é logo depois do almoço, aconteceu algum problema, você já tem então ingerido alimentos, seu corpo já sabe que você está alimentada, só que aí aconteceu algum problema. E aí você pensa: nossa, agora eu preciso de um chocolate, eu preciso comer uma trufa. Então, geralmente, é esse eu preciso comer algo em específico. Nesse momento, você direciona a sua atenção em busca de um alimento específico, geralmente doces, ricos, em açúcar ou rico em gordura, que são hiperpalatáveis. Eles têm um sabor que quando chega na boca já enche a nossa boca de saliva. Pense em alguma coisa, tenho certeza que você já está salivando. Então, essa sensação é recompensadora. Você vai comer e se sentir aliviada, só que vai piorar em muito o seu controle da glicose. Então, sempre prefira ingerir alimentos, por exemplo, frutas, com um baixo índice glicêmico, com um baixo teor de açúcar. Então, por exemplo, pera, maçã e os alimentos que são um pouco mais ricos em açúcar, então a banana, a manga, você pode estar consumindo, mas em menor quantidade e em menor frequência. Além disso, inclua fibras no seu dia a dia, porque a fibra ela vai diminuir esse pico abrupto de glicose logo após que você coma alguma coisa. Então, a aveia, a chia, a linhaça são boas aliadas nesse processo. E o que não pode faltar também no seu dia a dia é a prática de atividade física regular. A prática de atividade física também é uma importante aliada, tanto para melhorar estresse e ansiedade, como também para controlar os níveis de açúcar do sangue. Então, vamos sair do sedentarismo e começar alguma prática, principalmente a musculação, por exemplo, que ela exige mais força física, então vai tirar o açúcar que está no seu sangue e vai mandar toda essa energia para o seu músculo. Então, vai, por consequência, diminuir a sua concentração de açúcar no sangue. E caso você fale assim: ah, mas eu não gosto de musculação, não gosto de academia, comece caminhando. Também tem importantes benefícios, porque você vai estar em movimento, vai estar gastando energia e, por consequência, vai diminuir também a concentração de açúcar no seu sangue.
E uma estratégia que é fundamental se você tem aquela vontade de comer doce, comer aquela comida gostosa que você sabe que te relaxa, você precisa adotar isso no seu dia a dia. Você vai evitar o acesso a esses tipos de alimentos. Então, você vai evitar de ter na sua casa, no seu local de trabalho, no seu escritório. Você vai evitar de comprar, de ter acessível na sua geladeira, no seu armário, na sua visão. E se você gosta de cozinhar, também evite de fazer esses tipos de alimentos. E tudo isso é para dificultar o acesso àquele alimento que quando você vê, você já comeu. Então, se você tem um distanciamento, você deixa esse alimento livre dos seus olhos, fica mais fácil você conseguir se controlar. Então é como se a tentação não tivesse ali na sua frente. Agora que você já sabe o que você não deve fazer e também o que você precisa adotar no seu dia a dia, é imprescindível, é fundamental você fazer o acompanhamento com o endocrinologista para ele verificar se realmente a medicação está adequada, se a quantidade está adequada e também para fazer as orientações com relação ao seu estilo de vida. E se ao longo desse vídeo você percebeu que sim, a ansiedade, o estresse, essa questão emocional pesa, é muito presente no seu dia a dia, você precisa estar buscando um profissional na área de saúde mental, um profissional psicólogo. E quando você for em busca desse profissional, prefira os profissionais que, assim como eu, trabalha na abordagem cognitivo-comportamental. Por quê? Porque essa é a abordagem que tem mais provas científicas, mais resultados da sua eficiência no tratamento do estresse, no tratamento da ansiedade. E você pode optar por tratamento tanto na rede pública, na rede particular, os tratamentos também presencial ou online. Tudo isso fica a seu critério. O importante é sempre estar buscando a ajuda para resolver tanto essa parte emocional e também ser beneficiado no controle da sua glicose. E também, se você tem uma vida um pouco mais corrida, é um pouco mais difícil de estar buscando um profissional e gostaria de fazer um acompanhamento na sua casa, recebendo um passo a passo do que você deve fazer para estar controlando e lidando com a sua ansiedade, eu desenvolvi um método que se chama Normalize Sua Ansiedade. Lá você vai ter o caminho, o passo a passo de como você pode estar entendendo a sua ansiedade e lidando com ela na prática para aproveitar de uma vida mais leve, mais saudável e, por consequência, ter a sua glicose num nível mais adequado no seu sangue. Agora que você já entendeu que o estresse, sim, ele impacta diretamente no controle da glicose e que também existem práticas que você pode estar adotando no seu dia a dia para estar diminuindo o seu estresse e ansiedade e melhorando a sua glicose, me conta aqui nos comentários o que você vai começar a fazer a partir de hoje para estar melhorando a sua saúde física e a sua saúde mental. E se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e também ative os sininhos das notificações. E também já envie esse vídeo para amigos, para familiares que precisam entender essa relação de estresse com o diabetes. E esse foi mais um Normalize Sua Ansiedade na Prática. Fique com Deus e até o próximo vídeo.